O habitar em comunhão ainda é algo muito complexo para nós, né? Humanos. Aprender a coexistir. Eu tenho vivido há alguns anos já nesse meu caminhar de autoconhecimento, nesse meu caminhar espiritual e buscando cada vez mais aprender a coexistir. E o que seria esse coexistir? Aprender a ser mais respeitosa com tudo que me habita internamente e o que me habita externamente, né? Então eu tenho buscado quebrar crenças, Tá vendo essa chuva? Não sei se vocês conseguem ver daí. Chuva de florzinhas. Milhares de florzinhas caindo. Não sei se dá pra ver daí, olha aí. Respeitar, coexistir com tudo que me habita internamente e externamente, né? E o que seria isso? Aprender internamente a lidar com as minhas crenças, a quebrar os meus paradigmas, a sair das minhas zonas de conforto, a curar as minhas dores, a perdoar, a fazer melhor gestão da minha alimentação, melhor gestão do meu corpo físico, melhor gestão das minhas finanças, melhor gestão dos meus pensamentos, das minhas emoções, curar e limpar o que precisa ir, o que precisa deixar fluir, me fortalecer para que eu consiga conectar com novos horizontes, coexistir comigo mesma, né? E dar manutenção em mim, em todas as minhas dimensões. E coexistir com o externo, então aprender a coexistir com pessoas de opiniões diferentes. Nossa, a gente está tão polarizado, né? É tão difícil a gente ouvir e respeitar opiniões opostas, sem guerrear, sem tentar impor a nossa própria. Aprender a ver que o diferente é uma parte de mim também, né? Porque no final das contas são opiniões diferentes. Aprender a ouvir o diferente sem tentar dominar, né? As guerras do nosso planeta é sobre esse movimento, né? Em que eu não consigo ver o diferente, em que eu não consigo respeitar as políticas, as manifestações do diferente, e por isso eu tento guerrear e dominá-lo para que ele se desenvolva a partir do que eu acho que é bom. E isso está na nossa história como humanos, né? Centenas de anos, milhares de anos, a gente vem nesse espaço da dominação. Então esse espaço do coexistir é algo que a gente precisa diariamente estar treinando, né? Para além disso, outro movimento do meu coexistir foi aprender a coexistir com a natureza, né? Então a honrar esse espaço, a respeitar esse espaço, a entender que ele tem o seu movimento, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas forças, né? Uma coisa muito importante que eu aprendi desde criança é que a gente precisa de observar o mar para entrar. É que a gente precisa de observar o rio para entrar. Que não é só brincadeira, né? De entrar e pronto. E esse aprendizado vem muito do espaço, né?
de ter responsabilidade para estar nesses movimentos, mas hoje eu comigo eu consigo aprofundar que para além disso, de segurança, de questão de segurança, né, para com a minha vida, também há uma força, uma energia que eu não preciso e eu não posso impor a essa força, a essa energia, a minha consciência, né? Então, aprender a coexistir é muito importante. E a gente tem muitas crenças. Eu estava num bate-papo esses dias com um grupo de amigos, né? E a gente falava justamente isso. Eu vim do meio urbano, eu vim da capital mineira. Então, eu tenho uma mente muito urbanizada. E essas experiências que eu tenho em cidades diferentes, com realidades sociais diferentes, com realidades econômicas, com realidades culturais, com natureza, enfim, com biomas diferentes, faz eu quebrar essa mente urbanizada minha, que está tudo muito encaixotado, né? Tem uma coisa que eu confesso que me gera até um pouco de irritação, que eu sinto que nos meios urbanos, e infelizmente eu tenho começado a perceber isso no ecoturismo, né? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, eu estou segurando para não falar sobre isso, porque eu acho que vai ser bem polêmico sobre essa questão do ecoturismo, mas enfim, depois qualquer coisa eu falo sobre isso, estou me preparando também. Mas é que eu tenho percebido que às vezes nós tratamos a natureza como adereço, como um brinco para deixar bonitinho, como um colar, como um óculos que eu coloco em mim para me embelezar. E a natureza não é um adereço nosso. A natureza não está ali para deixar o nosso apartamento mais bonitinho, né? A natureza não está ali para deixar o nosso condomínio, para deixar a nossa cidade bonitinha, enfeitadinha. A natureza é uma força viva que precisa de respeito, né? Que ela, cada local tem a sua flora, a sua fauna, né? Cada lugar tem a sua vegetação específica, tem os seus animais específicos, né? Então a gente precisa aprender a coexistir, e a melhor forma, se você tem muito medo de estar em contato com a natureza, busque conhecimento, né? Busque conhecimento. Apesar de eu ter tido muitas orientações sobre questões de segurança para lidar com esse espaço, também todas essas orientações vinham muito do medo. Então eu também cresci ouvindo muitas crenças que faziam eu ter medo disso aqui. Entende? E esses medos me distanciam. Às vezes de entrar numa mata e colher um fruto. Ainda hoje, olha que eu já estou trabalhando nesse movimento há muito tempo, né? E aí eu vou quebrando esses paradigmas, buscando conhecimento com as pessoas que têm mais experiência que eu, ouvindo vídeos, pesquisando, buscando aplicativos que me ajudam, buscando conteúdos que me ajudem a quebrar esses paradigmas que dificultam a minha coexistência, o meu coexistir. E para que a gente se desenvolva de forma sutil, para que a gente tenha autoconhecimento de forma mais profunda, é importante que a gente se aproxime dos espaços naturais, porque eles ensinam a gente a como as energias naturais se manifestam. E essas energias naturais não estão no nosso externo, elas são parte de quem nós somos. Então, aprender a coexistir, buscar conhecimento para quebrar paradigmas que nos afastam do natural, é fundamental para que a gente se humanize. É fundamental para que a gente... Eu fiz um vídeo sobre o processo de humanização nosso. Eu vou deixar aqui no card para você ver e entender mais profundamente o que eu estou falando sobre humanização. Mas é fundamental, sabe? A gente aprender que existem forças, que existem energias, que uma árvore ela precisa de muita força para crescer, para gerar tudo que ela gera. Cara, é fantástico, é fantástico. E isso é aprender sobre nós. Então, quanto mais a gente aprende a coexistir, mais a gente vive a fraternidade no cerne mesmo, sabe? Não estou falando de caridade que eu preciso te fazer porque
alguém disse, não, cara, eu tô falando de fraternidade, de você olhar para uma planta e ver que às vezes tem alguma coisa machucando ela, uma cordinha que tá apertando e que tá sufocando aquela árvore, que você pode ir lá e tirar. É sobre olhar para um animal e ver que às vezes ele está com mais medo de você do que você dele. E ter essa sensibilidade de parar, de recuar, de deixar um animal passar, um cachorro, um gato, enfim. Porque para que ele não se sinta, né, machucado, é perceber que um pássaro ele é muito delicado, que se você quiser observá-lo, você precisa ir com silêncio. Né? Enfim, é observar que existe vida em tudo. Então, se você quer se conectar mais com Deus, aprenda a respeitar a individualidade de tudo que te cerca, internamente, rodeando dentro de ti e externamente, circulando você. Aqui eu tenho muitos encontros com Deus. É muito bom. É isso. Diz aí o que você achou. Curte, compartilha, se inscreve aí. Tudo aqui que a gente vai falar vai ser sobre a busca do divino que te habita, que habita todos nós. Essa busca pelo autoconhecimento a partir de um contato com uma espiritualidade muito sutil, que é amorosa e que ajuda a gente a evoluir no nosso próprio tempo, com conhecimento, com prática, com compartilhar. Trazer isso aqui é uma forma de eu deixar um pouquinho do meu coração com você e trazer você para viver um pouquinho da minha realidade, do meu coração. Curte aí, hein? Ajuda a crescer. Um beijo.